Olá, seja bem-vindo à primeira aula do módulo 4. Neste módulo, eu e o Maílson iremos aí mostrar para vocês na prática, aspectos da produção e situações de filmagem. Então nós colocaremos aí toda a nossa bagagem para responder algumas perguntas, Como filmar? Quais equipamentos usar, Quais situações e desafios mais comuns em uma filmagem? Como filmar uma entrevista? Como lidar aí com seu ator social? Como finalizar o meu filme? Como organizar a minha edição? E aí, quais os meios de exibir e divulgar meu filme de caráter independente? Então, isso e mais um pouco você vai encontrar nesse módulo. Então, vamos, sem mais delongas, conhecer o que nós vamos aprender na prática nessa primeira aula. Pessoal, são como se filmam os tipos de documentário. Você lembra do módulo 2 que eu falei bastante sobre os tipos de documentário? Se você não lembra, dá aquela olhadinha, para reavivar a sua memória. Se você já lembra, então fique aqui, porque eu e o Maílson preparamos para você uma série de exemplos para você entender a particularidade de cada tipo de documentário no momento de filmagem. Então não vou aqui me alongar muito. Confira aí comigo o nosso primeiro exemplo, que se trata do documentário expositivo. Tudo bem? Vamos lá! Muitos brasileiros possuem a mesma rotina. Acordam cedo, umas 6h30 da manhã, e o primeiro local que vão é para a cozinha. Isso não é à toa. Todos sabemos o amor do brasileiro pelo café, o quanto ele é o nosso despertador para o nosso dia. O consumo do café aumentou 1,34% em 2020, batendo 21,2 milhões de sacas consumidas. Porém, ao nos prepararmos para a realização do café, pegar o pó do café, pegar o açúcar, colocar a água para ferver, esperar. Após esse ritual, estamos ansiosos para jogar água quente e sentir o aroma da manhã. Mas, ao realizarmos tudo isso, esquecemos de um elemento que tornou muito mais prático todo esse processo: o filtro de café. E para falar dele, não podemos deixar de falar de uma mulher muito importante que pouco é lembrada pelo seu grande feito. Amalie Auguste Melita Bentz, inventora do filtro de café, como conhecemos hoje em dia. Amalie, alemã, estava cansada de limpar os filtros de algodão, que muitas vezes eram formados de roupas velhas. Amalie decidiu então inovar a sua rotina matinal usando um papel filtrante colocado dentro de um recipiente de latão que tinha um furo na parte inferior. A alemã, então, acabou criando algo que facilitaria a vida de milhões de pessoas, pois não era só difícil de limpar os filtros de pano, mas eles também sempre deixavam resíduos do pó no café já coado. Veja agora a foto do filtro que conhecemos hoje. Então, vamos analisar cada aspecto desta produção. Primeiro, repare na voz-over que narra e afirma os afazeres domésticos do Maílson. Neste caso, o Maílson está aqui como um ator, portanto se trata de uma representação, ou seja, trabalhar com um roteiro fechado dentro de um set de filmagem ou, no nosso caso, uma locação. Terceiro, a representação feita aí pelo nosso ator, no caso Maílson, é muito utilizada em documentários conhecidos como da Discovery Channel ou History Channel, é só você dar aquela relembrada. Quarto, o documentário possui um tom educacional, quando descobrimos que o Maílson e os seus afazeres domésticos, na verdade, foram utilizados para se chegar ao tema do filme, Melita Bentz. Quinto, portanto, o que vimos aqui são características bem comuns do documentário expositivo, usando a representação como uma forma de apresentar o tema do documentário.
Então, pessoal, gostaram do exemplo? Vamos relembrar algumas características comuns desse tipo de documentário. Então vamos lá, o que tem no nosso exemplo? A utilização da voz-over, a representação, aqui utilizada para apresentar o tema, o caráter educativo, preocupação com a luz e qualidade dos enquadramentos, um roteiro fechado, controlado e o discurso verbal superior à imagem. Aí eu gostaria de propor um exercício para você. Se você puder, junta a sua equipe e realize uma pesquisa sobre a Melita Bentes. Tente encontrar coisas sobre ela, fotos, vídeos, investigue a vida dessa inventora, organize esse material de arquivo e veja qual pode ser o resultado. Tudo bem? Bem, então vamos agora para o nosso segundo exemplo, que se trata do documentário observativo. Vamos conferir então o exemplo que eu e o Maílson preparamos para você? Então vamos analisar o exemplo desse tipo de documentário. Repare que não existe movimento da câmera. A câmera só muda quando se muda o plano. Portanto, nós podemos dizer que estamos trabalhando aí com uma câmera fixa, bem diferente do que a gente viu no anterior. O Maílson em nenhum momento olha para a câmera. A sequência de imagem nos dá a ideia de que estamos ali observando os afazeres do Maílson sem sermos observados. Não possui diálogo e nem voz-over, tá? Nos guiando. A informação que temos do ator social acontece da forma tal como ela ocorre. A sequência também nos procura dar aí um ar de naturalidade, então nós não temos muita preocupação com luz ou enquadramentos. Nos parece que o ator, no caso o Maílson, né, o personagem, ele realiza as tarefas sem ser afetado pela câmera. Então a mudança de plano ela só acontece quando houve a necessidade de enfatizar a questão do café, né? O nosso ator social que toma o café com açúcar. Muito legal, né, pessoal? Então vamos relembrar os pontos mais comuns desse tipo de documentário observativo. As câmeras são fixas, busca da naturalidade, a ideia de não sermos vistos, a ideia de que o Maílson não foi interferido pelo fato de haver uma câmera, busca aí a impressão de vermos as coisas tal como elas ocorreram, cenário mais natural possível
dentro do desafio de representar o real. Por isso, né, que esse tipo de documentário também exige uma equipe muito reduzida, para que a gente possa ter mais controle e que exista aí um mínimo de interferência, né, na captação do real. Gostaram, pessoal? Então vamos para o nosso terceiro exemplo, que é o documentário participativo. Então, Mailson, você acabou de acordar? Agorinha, acordei agorinha. E você costuma acordar de bom humor ou de mau humor? Olha, geralmente eu acordo meio sem humor nenhum, né? Aí depende do que acontecer ao longo do início do dia, eu vou ficando de bom ou de mau humor. Entendi. E você está tomando café agora, você gosta com açúcar ou sem açúcar? Eu gosto de café de manhã bem forte, com bastante açúcar, mas tem que ser café assim, de filtro, sabe? Café de expresso assim, faz mal pro meu estômago, assim, não gosto. Entendi. E fala uma coisa, por que você escolheu fazer curso de História na sua vida? Ah, essas apostas que a gente faz na vida, né? Tá meio perdido no mundo e resolve apostar em uma coisa e acho que eu fiz a aposta certa. Você gostava de exatas quando era na Não. adolescência? Não. Não gostava? Inclusive tem uma professora de matemática que falou que eu nunca ia fazer faculdade na vida. Eu e as professoras de exatas, a gente não tinha uma relação tão amigável assim. Isso doeu quando o seu professor falou isso pra você? Ah, é algo que eu lembro um pouco até hoje, assim, né? Tanto que eu tô até aqui falando isso pra você. Mas não é algo que me afetou, assim, que me impediu de fazer nada. Mas quando você terminou a faculdade, você lembrou dela? Falou, nossa, ela falou aquilo. Lembrei, lembrei. Na verdade é até curioso, assim, falando com você, isso me fez perceber que geralmente eu lembro dela. Assim, e é algo que eu não tinha percebido ainda, mas geralmente eu realmente lembro dela. E cinema? Como que surgiu o cinema? O cinema, acho que é uma coisa de infância minha, assim, eu sempre encontrei no cinema um escape para minha imaginação, assim. Sempre gostei do ambiente das locadoras, então acho que o fascínio do cinema ainda é uma coisa que eu tenho em mim. Entendi. Pagou muita multa na locadora? Nossa, inclusive quando a locadora faliu, eu tenho uma última locação que eu não paguei ainda, até hoje. Acho que eu vou encontrar essa mulher, dona da locadora, em algum lugar, ela vai me lembrar que eu não paguei a última locação de Kill Bill lá que eu fiz. E a sua formação, onde que foi em cinema? Eu me formei no CAV, uma escola de cinema de São Bernardo, chama Centro de Audiovisual de São Bernardo, uma escola pública de cinema. Um lugar bem interessante, foi bem proveitoso para mim ter estudado no CAV, ter aprendido sobre cinema, sobre ter tido coragem de fazer cinema também foi bem enriquecedor para minha formação, os momentos que eu passei lá no CAV. Nesse tipo de documentário, nós encontramos a situação de entrevista. Repare que a voz da diretora aparece na sequência de perguntas, ou seja, existe aí um vínculo entre o entrevistador e o entrevistado. A escolha do local da entrevista é na cozinha do Mailson, um local que ele vai se sentir mais à vontade. Ao mesmo tempo que esse tipo de documentário procura nos dar um tom real, ele ao mesmo tempo não nega que é fruto de uma construção. O Mailson, ele olha para a câmera, ele procura também o contato visual com a diretora. Repare na torta que está atrás, um indício de construção de um cenário, que deixa claro que dentro da locação existiu ali uma preocupação, né? Mas até parecido com um set de filmagem. Existe muita preocupação também com a luz, o enquadramento do entrevistado, que mesmo aí com pouco recuo, consegue dar destaque, né, no rosto do entrevistado por meio das luzes. Repare também nas perguntas, né, que procura ao mesmo tempo ali saber algo do ator social, mas retirar alguma tensão, algo íntimo. Então o documentário participativo, ele demonstra que existe uma construção, mas que toda essa construção, né, ela vai estar montada para que se extraia do cotidiano, né, do local da entrevista
e do entrevistado elementos reais. Então vamos relembrar as características mais comuns deste exemplo do documentário participativo. A primeira delas, entrevistas, né? Muito comum no documentário participativo haver entrevistas. Lembrar que é realidade fílmica, né? A entrevista, então, vai ser tratada como cena, performance, né? Assume a câmera como intermediadora, que vai interferir na conduta do ator social ou do entrevistado. Legal essas informações. Mas e quando a ideia é escancarar a construção ao ponto de você duvidar de tudo que o Maílson falou nessa entrevista? Vamos analisar o nosso próximo exemplo, o documentário reflexivo. Maílson, então que tipo de café você costuma tomar assim? Cara, eu gosto de café assim, natural, feito no coador mesmo, em casa. Acho que tem um aroma mais gostoso, sabe? Tem cheiro de casa mesmo, cheiro de família, de se acordar de manhã para assistir desenho, assim. Café expresso não combina muito comigo, assim. Uma porque faz mal pra minha gastrite, né? E outra que, sei lá, me lembra rodoviária, assim. Pra mim tem uma memória afetiva menos forte do que o café ao natural, assim. Mas enfim, às vezes quando eu tô com vontade de tomar café à noite, né, sei que eu não vou dormir, eu faço um café fraquinho só pra matar a vontade mesmo. Mas de manhã café forte mesmo, senão eu nem faço. Entendi. Então você prefere café com açúcar, sem açúcar? Na maioria dos dias, assim? Essa pandemia aí anda engordando, né? Tô tentando reduzir no açúcar e tal. Mas geralmente com açúcar que eu tomo. Legal, entendi. Corta. Muito bom, tem que ver essa coisa da camisa dele, né? Ficou show de bola. Ficou bom. Só que eu acho que dá pra entregar um pouco mais. Eu acho que dá pra melhorar a cena. Falta alguma coisinha assim pra gente chegar na perfeição mesmo. Com certeza, eu acho que trocando a camisa. Eu acho que é o mais claro, que reflita mais, né? Essa luz não tá Ele tá legal. apagando ele. Não tá legal. Cinza não tá legal. Eu tenho umas camisetas aí, vocês podem dar uma olhada, né? Mas cinza não, né? Que cor que é? Não, cinza não. Talvez Cinza marrom, bege. Sim, eu acho que você vai ficar mais vivo na cena e vai trazer um ar mais de aquela coisa mais Marrom. bacana. Tá, vou pegar uma marrom. Sim, Pode sim. tirar o microfone aqui? Pode ser. Pode? Você me ajuda aqui? Veja que o ator social é colocado na mesma situação de entrevista. Repare agora que o diretor, né, faz perguntas para o ator social, então não é mais uma diretora. Isso gera um tom de descontinuidade, o que realmente pode acontecer. Às vezes uma filmagem pode ser feita no mesmo local, porém em dias diferentes. Nosso entrevistado continua à vontade, respondendo às perguntas. A voz do diretor continua a aparecer, dando aquele tom, né, aquele vínculo entre personagem e diretor. E então o corta, que nos dá um corte brusco como espectador. Então toda aquela construção aos poucos passa a ser descoberta, mostrando toda a construção feita pela equipe de forma visceral. A câmera então passeia por esse novo cenário, né, mais amplo, que aquele destaque ao entrevistado é retirado, vai escancarar ali todo o set de filmagem, a equipe e a sua movimentação. Visto isso, você como espectador, acredita que o nosso ator social falou a verdade no exemplo anterior? Ou nós cavamos ali um momento de tensão, né, de cena dramática dentro de uma mera entrevista? Será que a equipe de filmagem apresentada realmente é a equipe que produziu esses pequenos exemplos? São essas indagações que o documentário reflexivo procura surtir no seu espectador. Então vamos aí conhecer, né, quais são os aspectos mais comuns. Autorreflexão, procura de escancarar ali que tudo é fruto de uma construção, surtir ao espectador a indagação sobre a veracidade no que vê e ouve. Documentários são realmente representações do mundo. Mas e se você for o protagonista dessa jornada? Será que seria mais real? Então vamos analisar o nosso próximo exemplo, que é o documentário performático. Meu nome é Maílson Vieira, tenho 29 anos.
Hoje eu sou professor de História, mas me formei em Cinema aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no Centro de Audiovisual. Eu gosto de cinema desde pequeno. Desde aquela época eu já ia nas videolocadoras, esses lugares sempre me fascinaram. Os filmes sempre me causaram muita curiosidade, né? Me traziam bastante emoção. Já faz algum tempo que eu tenho procurado um novo tema para documentário. Gostaria de trazer algum assunto interessante, algo que ninguém nunca viu, nunca trouxe. Gostaria de trazer uma coisa mais do meu cotidiano, assim, do meu dia a dia. O açúcar, por exemplo. Qual a importância desse ingrediente na história? Qual foi o processo que esse ingrediente passou para chegar até aqui? Falar bem ou falar mal do açúcar? Eis a questão. Não, melhor não. Ninguém vai querer saber muito sobre isso. Mas deveria. Vou tomar aqui meu café. Café. Sempre bom. Nada melhor do que o aroma do café me traz lembranças muito boas. É por causa do café que eu acordo todo dia. Café já tem uma história interessante aqui para o pessoal da região de São Paulo. Né, os barões do café, a Paulista, né, as ferrovias, a Estação da Luz. Tem uma importância para a cidade. Tá aí uma coisa. São Paulo. Qual a relação do café com a história de São Paulo? Nesse tipo de documentário, propõe o mesmo cenário, mas agora vai ter a voz-over e as coisas vão ser faladas por meio desta voz. O documentário busca certa naturalidade, mas vai possuir aí preocupações com o enquadramento e a luz. Os pensamentos do personagem, né, relacionado a si mesmo, nos vai dar aí aquele tom sarcástico que é muito pedido nesse tipo de documentário em questão. Este início, né, deste documentário, ele vai também ser uma forma de nos apresentar aí o protagonista que vai descobrir a relação entre o café e o desenvolvimento de São Paulo. Então eu vou deixar aí outro exercício para vocês, tá? Refaça esse exercício de filmagem com a sua equipe e aí pesquise sobre a relação do café e o desenvolvimento paulista. Material de arquivo, famílias envolvidas e veja o resultado. Quem sabe pode dar aí o seu primeiro filme. Então vamos analisar aí, relembrar as características mais comuns desse tipo de documentário. O tom de humor e sarcasmo, diretor protagonista, o tom investigativo, né? Sanar alguma pergunta, solucionar um problema, expor aí até uma chaga emocional íntima. Muito bom relembrar, né, e saber como filmar esses tipos de documentário. Mas quando o assunto não é aí narrar algo tão claro, mas sim procurar surtir sensações. Então vamos analisar o nosso próximo tipo de documentário, ver como se filma o documentário poético.
Sim, o cenário é o mesmo, mas veja como as imagens é que ditam o ritmo deste tipo de documentário. São elas, as imagens, que também vai nos provocar sensações. Os planos detalhe na água, no vapor, no café, no açúcar, os objetos aí às vezes se tornando mais importantes do que o próprio personagem. A ideia do documentário não é passar algo cronológico, uma narração clara do mundo, mas sim passear por essas sensações. Então, uma manhã corriqueira, igual a muitas pessoas, aí o ato de passar, um café se torna algo poético, cheio de imagens e sensações a serem compartilhadas. Gostaram? Ficaram com vontade de tomar uma xícara de café, não é mesmo? Então vamos relembrar alguns aspectos mais comuns desse tipo de documentário. Não procura uma narração clara sobre o mundo, mas sim provocar as sensações. Plano detalhes e enquadramentos inusitados. E a imagem nesse tipo de documentário vai sobrepor o discurso verbal. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses exemplos. Fica mais claro para entender a particularidade de cada filme, de cada tipo de documentário no momento de filmagem. Mas fique com a gente que na próxima aula o Maílson Vieira irá falar sobre os equipamentos para que você entenda qual que você vai usar em cada situação para fazer a sua produção independente. Então, até a próxima aula e bora filmar!